Bom dia, pessoal, a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Bom, como é a primeira vez que eu estou com vocês, né, sincronamente, então eu sou Everton Luiz Sanches e estava esperando uns minutinhos para ver quem mais entraria. Provavelmente ainda vai entrar mais gente, mas não vamos nos alongar também, né, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, tá bom? Aqui chegando mais gente. Eu eu marquei 5 encontros, tá? Por enquanto eu vou divulgar um de cada vez, né? Então, para a gente poder conseguir aí ter um mapeamento de toda a disciplina, os 5 ciclos da disciplina. Hoje eu vou tratar da introdução e do ciclo um, tá? Nós temos 1 hora e meia para fazer isso. Então eu vou procurar ser bem objetivo, né? E se vocês tiverem dúvidas a respeito de qualquer coisa, podem me perguntar, fiquem à vontade. E eventualmente aquelas dúvidas que eu não consegui tirar diretamente aqui por causa do tempo, aí depois a gente pode também, vocês podem me mandar mensagens pela aba correio que eu vou respondendo, tá? Então, só para deixar claro, o objetivo de hoje é trabalhar o conteúdo da introdução e do ciclo 1, né, que juntos formam o que é correspondente ao ciclo 1, tá? E aí eu vou divulgando, né, pela aba correio, uma a uma as aulas, conforme for chegando próxima às datas, tá? Para a gente poder se encontrar. Bom, o encontro de hoje ele não está sendo gravado. Eu solicitei que os próximos sejam, né? Acredito que vai dar certo. Como eu não vou ter o conteúdo da aula gravado do nosso encontro hoje, eu estou gravando um áudio, né? Eu vou ver se eu faço num formato podcast e aí posto para aqueles alunos que não puderam comparecer, né? Porque não dá para marcar um horário que contempla todos e, e eu também já tenho obrigações a serem cumpridas tarde e noite, então foi o horário que eu encontrei, né, que me permitiu fazer essas aulas. Então, eu vou fazer dessa maneira, vou tentar gravar e aí depois eu disponibilizo para vocês, tá? Bom, então é isso, gente. Então vou começar a falar aqui do conteúdo do ciclo 1 e na medida em que eu for falando, se houver alguma dúvida, eu peço que me interrompam, tá? Ou mandem mensagem aqui no chat, ou então pode levantar a mão, abrir o microfone e falar: professor, peraí que eu não estou entendendo. E a gente vai tirando as dúvidas, tá? Fiquem à vontade, não precisem se intimidar, né? Eu sempre falo para os alunos que toda pergunta honesta, aquela dúvida sincera é muito bem-vinda, né? Fiquem à vontade, só vamos nos concentrar nos conteúdos da introdução e do ciclo 1, tá? Porque aí depois nós teremos outro encontro para falar do ciclo 2. Bom, gente, então vamos lá. Nós estamos na disciplina Antropologia, Ética e Cultura. Então, e essa disciplina é oferecida para vários cursos que não formam antropólogos. Então, pergunta inicial: por que estamos estudando essa disciplina, professor Everton? Bom, então vamos responder essa possível dúvida. Esse estudo, né, de antropologia, como que ele se faz? Ele digamos que o estudo de diferentes formas de ser e existir. É o estudo do ser humano, mas focado nas diferentes formas de ser e existir, né? Ele se aplica com um compromisso ético-chave, que é o quê? De olhar para o outro para compreendê-lo, não para inferiorizá-lo, para puni-lo, para julgá-lo, tá? E qual que é o ganho de compreender o outro? O ganho objetivo de compreender o outro é se compreender também, trazer do referencial do outro um conhecimento de si mesmo e também
conseguir, no ambiente de trabalho, em todos os ambientes em que estamos, que são ambientes coletivos, interagirmos melhor com o outro. Então, temos aqui a geração de ferramentas de convivência, de compreensão, de resolução de conflitos da maneira mais tranquila, pacífica possível. Evitar conflito não dá. Chega um ponto que os conflitos vão acontecer, mas a gente não precisa, às vezes o que acontece é literalmente se matar por conta disso. A ideia é que a gente pode se resolver de uma maneira melhor. E cultura, no estudo da disciplina, é tomado como modo de vida. Por que então entra a cultura? Porque nós temos que entender o que é cultura e temos que entender que são várias formas de ser, existir várias culturas correlacionadas, vários modos de vida. E que quando a gente estabelece uma hierarquia entre esses modos de vida, a gente está dando um passo no sentido do conflito e de um conflito arbitrário, que impõe um jeito de ser ao outro, né? E a ideia não é essa, tá? Esse estudo é recomendado, como vocês devem ter visto ao ler a introdução, né? Em nível mundial, porque é um desafio mundial que nós temos de aprender a conviver melhor. Nem precisa gastar muito tempo falando disso, basta lembrar que nós estamos vivendo hoje 2 guerras, né, e simultaneamente dentro da Ucrânia e também lá em Israel, especialmente na faixa de Gaza, né? E isso denota claramente o que eu estou falando, né? E fora isso a gente vê o tempo todo conflitos dentro de famílias, entre supostos amigos, pessoas que desaparecem, enfim. Para além do julgamento, nós vemos que a nossa capacidade de nos relacionarmos está bastante comprometida. Então, nós precisamos investir nisso, né? É uma indicação que vem desde a Unesco e está previsto na Constituição Federal, no artigo 3º, quando se pensa num Estado democrático que se paute pela solidariedade, né? E na Declaração Universal dos Direitos Humanos está colocado que nós somos da raça humana e da família humana. E essa é uma contribuição de um brasileiro à Declaração Universal dos Direitos Humanos, aos 30º do Dia Taíde. Então, nós somos uma ponta muito bem amarrada com tudo isso aqui no Brasil, tá? Nós brasileiros. Então, a gente precisa dar muita atenção para isso. E responsavelmente o fazemos também nessa disciplina. Ela é um lugar privilegiado para isso, tá? E aí, ainda na introdução, a gente tem as bases de como é feito o estudo antropológico, né? Então, tem uma contextualização do estudo antropológico. Aí eu vou usar um slide para passar para vocês, né? Para vocês entenderem um pouco mais de como funciona isso, tal. Então, com um resuminho fica mais fácil. Então, eu vou projetar aqui para vocês, para a gente ter uma dimensão do que está em jogo aqui. Deixa eu só achar aqui. Achei. Muito bem. Vamos nós. Bom, acredito que vocês devem estar vendo aí a minha tela, né? E se não tiverem, dê um grito aí para eu poder verificar. Mas aqui a gente vai falar então do contexto de surgimento da disciplina antropologia, da área do conhecimento científico antropologia. Isso aconteceu no século XIX, tá? Assim como a sociologia também e muitas outras áreas do conhecimento foram estabelecidas como áreas do conhecimento científico e também foram delimitadas
ou seja, como que é esse estudo, como que ele funciona. Então o caráter metodológico também foi trazido à tona, foi investigado, foi criado, né? E primeira coisa que a gente tem que saber, olha, nesse contexto a gente tem muito forte o positivismo e o evolucionismo, tá? O que eles trazem de contribuição para a ciência naquele momento? Primeiro, se é para falar a verdade, nós temos que falar uma verdade científica. Então, por isso que eu coloco aí essa supervalorização da ciência. Para comparar, hoje nós temos que a ciência também falha, né? E que a gente pode e deve questioná-la, mas não subestimá-la ou invalidá-la, né? Então, tem coisas que a gente não explica, que a gente não sabe. A gente pesquisa na ciência e não chega a uma conclusão. Para os dias de hoje, a gente tem esse entendimento. Para aquele tempo, né, o entendimento do positivismo tinha essa supervalorização da ciência, como, olha, se você diz a verdade, é uma verdade científica, a sabedoria científica ultrapassando os outros saberes, né? E isso está presente, inclusive, na bandeira nacional do Brasil. A frase original, né, lá do Augusto Conte, seria amor, ordem e progresso, né? E aí dessa frase fragmentaram e na nossa bandeira tem ordem e progresso, tá? O que significa isso? Para o positivismo, ordem significa não há revoluções, as mudanças têm que ser gradativas, têm que ser devagarzinho, tá? Por quê? Porque senão você causa o caos, né? Então tem que mudar devagarzinho para manter as coisas em ordem, e aí a gente vai evoluindo, amadurecendo. E progresso tem a ver com essa visão teleológica, que seria como uma escadinha. Você está aqui, vem para cá, depois vem para cá. Então você está progredindo, né? Que combina também com o pensamento evolucionista. Então, essa noção de finalidade, de que a finalidade é você avançar no sentido ascendente e que, portanto, você tem já uma noção do que é chegar nesse nível mais elevado. Aí a definição da escadinha. Então, ordem e progresso significam isso lá dentro do positivismo. E eles eram vinculados ao liberalismo político, ao capitalismo enquanto sistema econômico, que acreditavam que ele era o topo, né, dessa escalada do ser humano. Então isso tem muito do século XIX e os primeiros antropólogos foram alimentados por isso, tá? Então, a Naila repetir sobre ordem, né? Tá, então vou falar aqui. Ordem significa o seguinte, que as mudanças devem, para o positivismo, tá? Isso tem que estar claro, que as mudanças têm que ser devagar, gradativas. Elas, não pode acontecer uma revolução, porque a revolução bagunça tudo, cria o caos. E para os positivistas a gente tem que ter uma ordem, aí a gente vai mudando as coisas gradativamente, sendo construídas, e aí a gente progride, né? E aí, né, o progresso seria o avanço. Então o progresso aqui tem esse sentido sempre de melhoria, tá? Hoje não, lembrando que hoje não tratamos na ciência de modo geral exatamente dessa maneira. A ciência tem muitas abordagens, essa é a abordagem positivista, né? Mas a gente tem muitas outras abordagens e questionamos bastante já alguns desses entendimentos. Mas era o que estava posto lá no século XIX. Bom, espero ter respondido. Se não respondi, por gentileza, pergunte mais e a gente vai acertando aqui. Bom, posso deixar os slides, sim. Eu posso colocar lá esses resumos para vocês, tá? Então depois eu mando. Glaze? Pois não, pode falar. Bom dia. Então, esta aula eu estou gravando aqui o som dela, tá?
porque eu não consegui agendar a gravação. Para as próximas eu agendei, espero então que eu consiga gravar e aí eu disponibilizo para vocês. Mas essa eu vou fazer tipo um podcast, sem imagem, só com áudio e vou enviar depois para vocês, tá bom? Sim, 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 para todos terem acesso. Sim, eu desde o início aqui eu até comentei isso, eu já tinha pensado nisso anteriormente, então vai ficar, eu vou fazer esse esquema para facilitar para vocês, tá bom? Por nada. Então, continuando aqui. Deixa eu ver se tem. Ah, tá bom. Já está respondida essa pergunta aqui da gravação. Tá. Então, continuando aqui, né? O Augusto Conte, então, ele, estando animado por esses entendimentos, ele que foi um dos formuladores ali do positivismo e também criou as bases do estudo sociológico, mas isso traz uma relevância também para a antropologia e outras áreas do conhecimento, né? E nessa noção filiada ao positivismo, né, tendendo também às ideias evolucionistas, ele concebeu a chamada Lei dos Três Estados. Entenda por estado, por exemplo, estado febril, é um estado de ser, uma forma de estar, né? Então, ele colocou aqui a lei dos três estados como três métodos ou filosofias do pensamento que orientaram a sociedade, né? Ele coloca essa escadinha, né? A infância da humanidade sendo teológico ou fictício, o nível quando chega a adolescência, chega ao metafísico, ao abstrato, e a fase adulta seria quem? O Augusto Conte, que está na fase adulta, né? Que é o positivismo, né? Então, partindo das crendices baseadas em explicações que não têm relação de causa e efeito, passando por um momento que estabelece uma causa e efeito, mas também totalmente abstrata, para um mundo concreto do entendimento racional da ciência, né? Então, ele defendia isso. Aqui a gente já vê que tem uma escadinha, né? É uma noção de escada, ou seja, você vai subindo degrau por degrau e amadurecendo a sua compreensão. Isso aqui permitiria, assim como todos esses outros pensadores da antropologia, dessa fase que é relacionada com o pensamento evolucionista, essa noção traria um entendimento que fica bastante complicado. Por que ele é tão complicado? Ele é complicado porque ele estabelece o seguinte: olha, vou olhar para o seu grupo social aqui, vou olhar para a sua comunidade. Em que estágio de evolução ela está? Aí eu começo a categorizar isso, né, com base científica, ou seja, você nem tem condição de discordar, porque é uma verdade científica, né? E aí eu defino quem está num nível mais inferior e quem está num nível mais evoluído. Então essa busca que começou lá na antropologia no século XIX. Por que houve essa busca? Porque a partir dela, a gente, na preocupação da antropologia daquele momento, de explicar os confrontos entre civilizações que pautaram o processo de descoberta, de colonização aqui do continente americano, isso permitia uma justificativa para a mortandade que teve. Tipo, olha, os índios morreram, mas eles tinham que morrer mesmo, né? Porque eles estavam numa fase muito inicial da humanidade, era a infância da humanidade, eles não conseguiram se adaptar, né, à evolução e morreram, mas morreram porque era isso que tinha que acontecer mesmo para a humanidade evoluir, né? Então isso é bastante cruel e ainda dava uma base científica para isso, né? Então, os primeiros pensadores acabaram estabelecendo esses níveis, né, de evolução dessa maneira classificatória. Então, a gente tem aí o Morgan,
que estabeleceu eram sempre 3 níveis, né? Então, selvageria, barbárie e civilização. Então, e aí o padrão de civilização é o padrão ocidental, europeu, né? O Fraser também pensou aí com outros critérios, um critério mais da organização do conhecimento, aí da magia, a religião, a ciência, até lembra um pouquinho o que Augusto Conte falou, e o Summerman pensando aqui na questão da organização da sociedade em termos de regras, de orientações, e aí ele colocou que para o ser humano nômade e que não tinha ainda se organizado em agrupamentos, em tribos, ele não tinha nenhuma noção de direito, né? Quando ele se organiza em tribos, ainda nômade, mas você vai com o seu grupo, com a sua tribo, essa tribo tem uma organização interna e aí você tem uma orientação no direito, mas aí pela transmissão oral. E quando você tem o estabelecimento em um território, né, deixa de ser nômade, portanto, e passa a ser sedentário, aí você tem essa codificação do direito escrito, que é o direito no território. Então você nasceu naquele território, ou você veio de fora e entrou no território, você tem que seguir essas regras que estão escritas, né? E isso eram estágios de evolução. Só que isso não durou muito que pese algumas pessoas que possam defender isso ainda hoje, isso foi questionado rapidamente. E por que foi questionado tão rapidamente? Porque tinham muitos intelectuais naquela época buscando respostas para a caminhada do ser humano, né, investigando aí a humanidade. E aí a gente tem uma outra etapa. Vou só subir a tela aqui para vocês, né? Essa outra etapa, ela, digamos que descobriu outros elementos que participam da vida do ser humano, que não é só essa ordem e esse progresso, essa construção teleológica. Então, assim, o ser humano é um pouquinho mais complexo que isso, né? E como que se deu esse entendimento? Vamos começar pelo Franz Boas, né? Um antropólogo clássico, assim, né? Muito importante para a antropologia. E aí, o que ele fez? Esse cara era um intelectual, muito inteligente, muito capacitado, e aí, né, um homem da cidade, e aí ele decidiu que ele ia fazer uma expedição, tal, e ia lá para o Ártico, né? E aí chegou lá, ele tinha que conviver com os nativos de lá, que eram os esquimós, né? E ele foi estudá-los, muito bem. E aí o que acontece com ele lá? Inclusive eu tenho algumas indicações de vídeos para vocês a respeito disso. Quando ele chega lá, ele tá por conta dos esquimós. Por quê? Porque os esquimós sabem viver naquele ambiente, ele não, né? E aí ele vai notando, poxa vida, esses caras usam gelo, né, para se aquecer. Mas como assim? Eles fazem as casas dele de gelo e conseguem se aquecer lá dentro, né? E conseguem manter a água líquida para eles beberem, né? E em dados momentos ele se surpreendia, porque se ele ficasse alguns segundos, 30, 40 segundos no tempo, ele morreria, né? Mas o que acontecia é que ele estava com pessoas que sabiam lidar com aquele ambiente inóspito, conseguiam criar seus filhos lá e por gerações e gerações viveram lá e tudo bem para eles. Aí o que ele concluiu? Cara, como é que eu posso considerar esse povo inferior? Onde esse povo é inferior aos citadinos, ao mundo da indústria? Poxa, eles têm uma tecnologia que é compatível com o modo de vida deles, né? E tudo está funcionando aqui. E inclusive eles sabem muitas coisas que eu estou aprendendo agora no contato com eles. E aí ele estabeleceu essa noção da dinâmica das culturas, né? E falou, olha, todas as culturas estão em transformação constantemente,
E essa transformação diz respeito a um processo interno dela. Não tem essas etapas assim, e todas vão passar por... Não, cada um tem o seu processo. Aí a gente está no mundo da diversidade cultural, né? É uma categorização conceitual também é relativismo cultural, que eu não gosto de usar, tá? Então vou ficar com diversidade cultural. Porque aqui nós temos o quê? Diferentes processos humanos. Não é uma história só para todos os seres humanos. São muitas histórias para muitos seres humanos que estão se construindo e se reconstruindo dentro, cada qual de seu processo sociocultural. Tá bom? Então, ele começa a definir alguns temas de estudo para antropologia e afirma categoricamente, galera, olha, não existe um ser humano que é mais evoluído, superior que o outro, não, esse já chegou a um nível biológico, desenvolvimento maior que os outros, não. A galera é simples, né? E aí vamos fazer uma pergunta para ilustrar isso, né? Vou deixar a pergunta só para refletir, depois eu já dou a resposta. Quem seria mais evoluído, né? Aquele ser que quando precisa de fogo, seríamos nós, né? Tira uma caixa de fósforo do bolso e acende, ou aquele que quando precisa de fogo, olha ao seu redor, localiza a pedra certa de origem vulcânica que vai fazer faísca, pega lá alguns produtos dentro da natureza que são que pegam fogo facilmente, junta tudo lá e bate uma pedra na outra, eureka, fez o fogo. Qual que seria mais evoluído? E a resposta é, nenhum é mais evoluído. Cada qual se resolve à sua maneira e está adequado ao seu universo sociocultural e a seu mundo material também. Então é isso, gente. Ó. Por isso, desde o início da disciplina, a postura ética é de compreensão, não de julgamento. Porque a questão aqui não é concordar com tudo. Compreensão não é concordar também. Compreensão é simplesmente olhar o processo do outro enquanto outro e deixar ele ser e existir daquele jeito. E ver, olha só que legal, eles fazem fogo, nós também fazemos fogos. Só que eles fazem desse jeito, nós fazemos de outro jeito. E o jeito deles dá certo dentro do universo deles. Para nós, se a gente for ficar procurando pedra, que toda vez que a gente for fazer fogo, ainda mais no asfalto, não tem jeito. Mas para eles está dando certo, então tá tudo bem. Então é essa a ideia de conviver com a diversidade cultural. Tá? Depois a gente tem o Malinowski, e o Malinowski ele decidiu visitar e fazer parte de todo o processo de uma comunidade indígena. Tá? Então ele fez esse estudo profundo e chegou um momento que ele até falou, olha, eu passei por todo o processo, trabalho com eles, vivo com eles, vivenciei vários rituais aqui dentro dessa comunidade e me sinto um deles, já sou um deles, né? O que ele estabeleceu com isso? A necessidade da pesquisa de campo. Não dá para você teorizar a respeito das comunidades. A gente fica falando assim, eu acho que o indígena é assim, não, eu acho que é assado. Não, a gente não acha nada. Né? Não são as vozes das nossas cabeças que vão dizer quem são os indígenas dessa ou daquela região do Brasil, por exemplo. Vai lá viver com eles, vai lá ver quem eles são. Vai lá conviver com tranquilidade e aprender mais sobre eles. Então ele foi defendendo aí um método de pesquisa de campo para a gente realmente assimilar, compreender, estudar o outro, né? E depois o Radcliffe Brown, com uma contribuição muito valiosa também, que diz respeito às concepções de tempo. Pessoas diferentes, agrupamentos humanos diferentes têm concepções distintas de tempo. Então, para nós, se for falar sobre tempo é dinheiro, né? Porque nós estamos dentro do sistema econômico capitalista globalizado, né? Então todos nós temos essa vertente pesando sobre a gente.
Só que não é para todo mundo assim, mesmo dessa maneira. Porque se a gente for pegar uma família ribeirinha, por exemplo, ela está sofrendo agora, não é porque tempo é dinheiro, é porque é tempo de seca, né? Então, é o ritmo das águas, é o tempo das águas que vai marcar a vida delas. E elas vão se organizar, essas famílias, em torno do tempo das águas. Se a gente pegar um grupo de atletas, por exemplo, tempo é dinheiro, beleza, mas eles vão organizar a concepção, orientação, valor, tempo para eles, está muito vinculado ao tempo do corpo deles, de superação, de alcançar o desempenho desejado, dentro do tempo dos campeonatos que ele tem que participar. Olha só, então também a importância valor-tempo aqui está vinculada a outros critérios. Dá para a gente descrever, observar, descrever e comparar aí diferentes noções de tempo, tá? Tanto do tempo calendário quanto do tempo valor, né? O que a gente valoriza mais e que direciona a nossa organização de tempo, tá? No caso aqui, nós temos que tratar desse tempo é dinheiro e isso daí envolve também o mundo do trabalho, tá? Então, em linhas gerais é isso. E eu não podia deixar de citar um brasileiro, né? Então, um grande pensador brasileiro é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele tem um estudo sobre o povo brasileiro, tem um documentário de mais de 4 horas também, muito, muito bacana, sobre o livro O Povo Brasileiro. Mas qual que é a tese dele? Ele diz que o que compõe a população brasileira, para a gente definir isso, com tantas diferentes formas de ser e existir envolvendo o Brasil, né, envolvendo o povo brasileiro, a gente tem que pensar no conceito, o conceito que ele criou, de transfiguração étnica, tá? Que são trocas culturais que envolvem a diferentes matrizes culturais que participam da formação do povo brasileiro. Então, nós somos resultados dessa transfiguração étnica com traços específicos mais ressaltados dependendo do nosso processo sociocultural, né? E assim a gente começa a estabelecer um pouco da compreensão da nossa identidade. Tá? Vou interromper o compartilhamento. E esse é o estudo do ciclo, aliás, da introdução ainda. Né? Agora a gente vai entrar mais apropriadamente no estudo do ciclo 1. Né? Sim, Nayara, eu vou fazer uma aula por ciclo. Tá? Essa é a aula do ciclo 1. Assim que eu terminar ela, eu vou colocar lá na aba Correr a divulgação da aula referente ao ciclo 2, tá? Então, assim, até aqui nós estamos na introdução. Sobre a introdução, tudo bem? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Ou posso passar para o ciclo 1? Legal, então vou contar aqui, vou acreditar na voz da Glaze e vamos continuar. Olha, para estudar para as atividades, o que eu sempre recomendo? Primeiro, nas questões que vocês vão fazer lá na prova específica 2, que aí são questões fechadas, concentrem-se principalmente no que vocês já estão respondendo das questões online, tá? Porque ali tem o formato de questão que eu utilizo, ali tem já as temáticas que eu estou considerando que são indispensáveis, que não podem ficar de fora. Então, tomem isso como referência. Lá no plano de ensino também, tem lá a problematização com algumas perguntas, né? Pressupõe-se que depois de você estudar
aquele ciclo, aquelas perguntas consigam ser respondidas com tranquilidade por você. Também é outra forma de estudar pensando na prova dissertativa, que seria a específica 1. Tá? Lembrando que na específica 1 eu só vou cobrar a introdução ciclo 1 e 2. Quanto a autores, vocês não precisam ter aquela coisa, ai meu Deus, então deixa eu ver aqui que falou Malinowski e que falou. Não, eu não vou cobrar tão pormenorizadamente assim. Se cobrar, eu vou dar um texto introdutório para vocês lembrarem. Tipo, olha, de acordo com Bronisław Malinowski, o estudo de campo é essencial para a antropologia. Baseado nisso, e aí eu faço uma questão a respeito, entendeu? Mas eu sempre dou algumas dicas para facilitar, porque eu não estou formando antropólogos, estou formando para várias profissões, pessoas que têm que saber usar a antropologia a seu favor, entendeu? Então, as ferramentas da antropologia é um estudo bem interdisciplinar, a gente vê filósofos, a gente vê psicólogos da psicologia social, tudo isso. Tá? Então, por aí acho que vocês se orientam e se saem bem, tá bom? Bom, continuando então agora para o conteúdo do ciclo 1, tá? Então, pegando uma linha do tempo, passamos pela introdução. Qual que é o objetivo central da introdução? Fazer vocês entenderem por que vocês estão estudando essa disciplina. Essa disciplina ela usa as preocupações, os entendimentos da antropologia, mas ela é interdisciplinar, tá? E aí vocês têm que conhecer um pouco de como que é a metodologia que a gente vai utilizar. E aí a gente se afina por esses estudos que são do âmbito da diversidade cultural, tá? E que estão afinados com a Constituição Federal, que estão afinados com as diretrizes da educação dadas também pela ONU e também pela própria emissão da instituição, né, que é confessional e tal. Então, é isso basicamente que nós estudamos na introdução. Bom, agora que a gente já sabe por que a gente está estudando, qual que são os objetivos e um pouco da metodologia aqui de abordagem do ser humano, falta uma coisa que é trabalhada no ciclo 1. Quem é esse ser humano? Como é que a gente entende ele? Né? Ser humano é ser o que exatamente? Tá? Então não é uma definição matemática, mas tem um caminho que a antropologia segue. Então vamos ver esse caminho? Opa, então tá, estamos no ciclo 1 para isso. Então, o primeiro ponto-chave que é explorado é o seguinte: nós temos a definição de natureza, tá? Todos nós, inclusive o ser humano, fazemos parte da natureza, tá? Que são os processos naturais, biológicos, envolve aí sensações, instinto, né? Especialmente o instinto de sobrevivência. Então nós fazemos parte da natureza. Mas o ser humano é diferente dos outros animais. E aí, como que a gente vê isso? Qual que é essa tal diferença do ser humano? Tá? E aí nós temos que sobrepor a questão, conceito natureza, a ideia cultura no seu sentido contemporâneo, especialmente. Então vamos mais uma vez tratar agora do que vem a ser cultura, né? E aí cultura, lá no seu sentido contemporâneo, né, como eu já disse, é traduzido como modo de vida. Tá, professor, mas e daí? O que isso tem a ver com natureza? Como é que a gente resolve essa situação? Tá bom, gente? Então, de uma vez por todas, é o seguinte: o ser humano, ele se diferencia dos outros animais porque os outros animais, eles reagem às intempéries, às dificuldades e seguem esse instinto de sobrevivência. Os animais são capazes, inclusive, de ter alguns acordos, de fazerem ferramentas, tá? Mas, de acordo com a abordagem antropológica, não são capazes de produzir cultura. E por que não? Simples.
O ser humano, ele além de lidar e se adaptar aos processos da natureza, né? As variações climáticas, por exemplo, ele transforma a natureza. Esse é o processo cultural do qual a gente está falando. Então a gente cria um modo de vida, cria mecanismos para chegar nesse modo de vida desejado e mudamos, transformamos a natureza, inclusive a nossa própria natureza. Então, é curioso, né? Nós podemos pensar aqui, por exemplo, que todo mundo aqui fala, não, mas eu respeito a minha natureza. É mesmo? Então, a gente não toma aí um monte de remédios, não faz tratamento estético, né? Ou seja, nós temos uma biologia e a gente está transformando até ela o tempo todo, né? O exemplo mais simples que eu cito é o estético mesmo, esse do cabelo, né? Então, que as pessoas pintam, que as pessoas cortam de diferentes maneiras e elas não têm um significado, elas têm um significado que vai além do meramente necessário do instinto da sobrevivência. Tem todo um significado simbólico e cultural. E isso só o ser humano faz. Tá? Então, nós temos aqui o ser humano como um ser cultural e que transforma a natureza, às vezes até para pior, né? Até estragando a natureza e colocando até a sua própria espécie em risco. Mas ainda assim, isso é uma capacidade que só o ser humano tem. Tá? Então, devido a isso, nós nos destacamos entre os outros animais. Tá? Muito bem. Essa é uma análise muito importante, mas temos que caminhar em como a cultura é organizada. E um dos aspectos fundamentais é a comunicação. Tá? Então vamos abordar também a comunicação. E como que se faz a comunicação? Vamos considerar que a gente tenha a linguagem, né, como veículo da comunicação, através dela que a gente se comunica. E a linguagem, para nós, ela é verbal. Qual que é a linguagem verbal? É a que nós estamos usando aqui, que é a falada, com esses códigos orais falados, e também os escritos, como no texto que eu compartilhei com vocês agora há pouco. Então essa é a linguagem verbal, oral e escrita. Mas nós temos também a não verbal. E o que é essa linguagem não verbal? Essa linguagem não verbal vai envolver esse campo simbólico também. Envolve esse gestual, porque quando eu falo, eu faço esses gestos, tal. Isso vem naturalmente, mas como também uma parte da minha comunicação, que não é verbal, tá? E temos o uso de símbolos também para nos comunicar. Então, o que são os símbolos, né? O símbolo pode ser um objeto, pode ser um desenho, uma gravura, né? No nosso caso, com a tecnologia, a gente tem inúmeras possibilidades aqui para construção de símbolos. Uma logomarca também é um símbolo, tá? Mas o principal para a gente identificar um símbolo é a sua função, né? Porque não é qualquer objeto, não é qualquer imagem. É esse objeto, essa imagem, essa gravura que traduz um significado, traduz a presença de um conjunto de ideias, de uma empresa, de alguém, de um acordo que naquele momento está ausente. Então, um exemplo que a gente usa lá no ciclo 1 da aliança. Porque a gente leva a aliança de noivado, de casamento, nas mãos para tudo quanto é lado. E é um símbolo, é um objeto e é também um símbolo. Na história desse símbolo, ele começou como um lembrete de que você tem uma dívida a pagar. Tá? E só quando você paga a dívida você tira isso. Não é o nosso caso agora, né? Então, o nosso caso, a aliança é para você assumir diante de todos. Olha, eu tenho um compromisso com alguém, né? Eu assumi esse compromisso e
tô legal lá, tô bem com isso, quero honrar esse compromisso, então já tô te dizendo, olha, né, eu amo tal pessoa, tal, nós nos casamos, nós estamos noivos, nós temos um compromisso e, e levamos isso para tudo quanto é lugar. Então, a presença de algo que não está presente, né? A outra pessoa não está lá com você, né? Você não está tratando desse compromisso com ela. Mas ao mesmo tempo, todo mundo que olhar a aliança vai ver a presença dela ali com você. Vai ver a presença desse compromisso. Agora, se você carrega um símbolo religioso, você pode não estar falando da religião. A religião não está presente ali em seu sentido lato. Mas, simbolicamente, quando a pessoa vê o seu símbolo, por exemplo, um crucifixo que você carrega numa correntinha no pescoço, todo mundo vai olhar, olha, já sei que essa pessoa é cristã, já sei que ela tem um conjunto de crenças religiosas que acompanha ela. Ela não está lidando com aquilo naquele momento, mas ela está dizendo, olha, eu tenho esse compromisso, eu tenho essas crenças que eu carrego comigo, né? E você pode não estar trabalhando, mas se você usa um uniforme de uma empresa, você saiu para almoço, mas todo mundo vai te identificar com aquela empresa. Você não está na empresa, você não está falando em nome da empresa, mas todo mundo vai te identificar com a empresa, né? Por causa daquele símbolo que é o uniforme, tá? Então, tudo na vida vai ter esse caráter simbólico. As pessoas fazem tatuagens, enfim, né? Você desenha no próprio corpo justamente porque você quer transmitir alguma coisa. Isso faz parte da nossa comunicação, tá? Bom, então já entendemos que o ser humano é um ser que faz parte da natureza, somos animais, mas que nos destacamos por produzir cultura. Porque a cultura promove essa intervenção na natureza, tá? E também que nós temos uma das características fundamentais da nossa cultura é a linguagem, tá? E ela pode ser verbal e não verbal. E aí verbal, escrita e falada, com os códigos de escrita e da palavra. E não verbal a gente tem o gestual e tem também o uso dos símbolos. Ok, beleza. Mas não esgotamos o tema da linguagem. Na verdade, nós não vamos esgotar, mas ainda tem alguns elementos que são basilares e a gente precisa trabalhar com eles, que são algumas características específicas da comunicação e que nos permitem nos entendermos, mas que também dá muito trabalho se a gente não estiver dando a devida atenção para eles. Então, olha só, a complicação que a gente pode ter, porque muitas vezes a comunicação ela ultrapassa a compreensão dos envolvidos, né? Isso é bem complicado e bem recorrente, né? As pessoas acham que estão se comunicando, mas não estão. E por que isso acontece? Então, para a gente entender mais isso, nós vamos estudar agora, né, que é o conteúdo que está lá no ciclo 1, os elementos da comunicação, né? Para estudar esses elementos, eu vou colocar uma música aqui da Tracy Chapman, tá? É uma música antiga, né, em inglês, né? Chama-se Baby Can I Hold You, né? E ela tá com a tradução. Eu vou usar como recurso didático, tá? Para não ficar só eu falando. Eu gostaria que vocês dessem muita atenção para essa música, porque ela fala sobre o desafio de saber usar as palavras, de saber o que dizer, o momento que dizer, né? Depois até gostaria que vocês comentassem um pouco, né, sobre o que vocês viram aí na música sobre a respeito da comunicação, né? E aí depois eu vou dar o meu recado também, tá bom? Então, bora lá? Muita atenção aí na música. Vou tirar a minha câmera e meu microfone e vou colocar a música para vocês, tá bom? Legal, muito bem. Então, agora eu só queria saber um pouquinho de vocês, né? O que vocês viram na música a respeito aí da comunicação e do uso das palavras, né? Fique à vontade para abrir o microfone
e comentar e também para escrever no chat aí. Sim. Sim, sim. Entendi. Então, podemos dizer que, assim, ela já perdeu o time de pedir desculpa, já não dá mais tempo. Porque, então, a música tá falando, olha, tínhamos uma relação, tava legal, mas se eu tivesse entendido qual era o tempo certo de dizer, talvez tinha dito, mas agora já foi. Não vai rolar mais. Legal, muito obrigado pela contribuição. Eu vou ler também aqui a da Maísa, né? Ela colocou aqui, é muito interessante pensar que até mesmo para nós que estamos no mesmo convívio temos dificuldade de entender o outro. Que as palavras não ditas também dizem muitas coisas para o outro. Legal, Maísa. Muito obrigado. Carolina, levantou a mão, pode falar. Não, legal. Então, só parafraseando o que você disse, então quer dizer que o problema central ali é que não foram ditas as palavras certas. Se tivessem sido ditas as palavras certas, aí não teria havido rompimento, a pessoa ainda estaria com ele. Né? Legal. Beleza. Muito obrigado também. Bom, todos vocês falaram já. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade. Pode me interromper aqui, tá? Alguém mais quer comentar agora? Se não, então vou seguir aqui e vocês me interrompem a qualquer momento se precisarem, tá? Mas assim, no âmbito geral, parece que o que deu a entender então para vocês é, olha, né? A falha de comunicação aqui é porque não disse as coisas, ou não disse as coisas certas, ou não disse no tempo certo. E aí passou o tempo e já não dava mais para falar, né? E aí a Maísa está tá contribuindo novamente aqui, literalmente sobre o olhar o outro e naquele momento não compreendê-lo, ou de tal forma compreender como, mas não houve uma comunicação de forma, mas como não houve uma comunicação de forma assertiva, acabou perdendo a parceria, ou né, o parceiro, né, a parceira ou o parceiro, né, pelo que não foi dito no momento em que ele se arrepende, tá? Legal, muito bom. Então, olha, vou pegar alguns trechos, como eu já trabalhei muito com essa música, tem ela na minha cabeça. Então, vou pegar alguns trechos dela para exemplificar. Né? Nós estamos falando de comunicação, estamos falando de uma relação afetiva e, pelo que expõe a letra, pela forma como ela é cantada, ela nos causa a impressão de que, num dado momento, houve um erro, né? Houve um deslize, né? E a pessoa que está contando, narrando a história, não está falando desse deslize, está falando sobre a dificuldade de se resolver depois, né? Porque e aí a gente percebe que houve um deslize no decorrer da explicação que ela dá sobre a dificuldade de comunicação, de dizer as coisas, né? E que ela repete o mesmo, exatamente o mesmo estrofe, só muda o primeiro verso, né? E o primeiro verso, no estrofe, ela fala sobre a dificuldade de falar, que as palavras não vêm assim tão facilmente, na hora certa, no momento certo. Só que aí,
No início, ela fala I love you, e depois fala por que isso não veio direitinho no momento certo. Fala forgive me, por que isso vem, não veio no momento certo. Então, eu te amo, me desculpe, eu sinto muito, né? Que não veio no tempo certo, né? E no refrão, ela fala assim, olha, né, se eu tivesse dito tudo isso, né, no momento certo, na hora certa, a gente ainda estaria junto, né? Você ainda seria meu. Porém, né, ela também diz, baby, can I hold you? Né? Ela diz o seguinte, olha, só que tem uma coisa, você poderia simplesmente ter me abraçado, né? E dito para eu ficar essa noite com você e pronto, né? Então ela também joga com o outro, porque tipo, olha, eu não consegui falar, mas por que você também tinha que falar, né? Por que você não pegou e já quebrou tudo isso, viu que eu não estava dando conta de falar e falou, tá tudo bem, e bola pra frente. Então é nesse sentido que eu entendo, que eu analiso a música, e eu vou compartilhar outra tela com vocês para falar dos elementos da linguagem, de como eles estão presentes, 3 elementos da comunicação, de como eles estão presentes aqui nessa fala e nessa dificuldade das palavras virem, né? Então, o que a gente tem aqui? O que aconteceu, né? Então, nós temos aqui, né? Aqui a Tracy Chapman, né? O que a gente viu. O que eu quero contar para vocês, né? O ponto crucial para ela foi que ela não conseguiu falar. Só que ela não conseguiu falar porque a comunicação, toda a comunicação, envolve aqui alguns elementos. E o primeiro desses elementos é uma relação de poder. Então, o que acontece, gente, quando você diz, já pensou? Quando uma pessoa diz para a outra, eu te amo. Nossa, me desculpe, me perdoe, eu sinto muito, né? Você está se colocando dentro de uma relação de poder com a outra pessoa. Olha, você está abrindo seu coração para ela. Se isso for verdadeiro, você está abrindo seu coração para a outra. E a outra pode fazer o que quiser com isso. E você vai ter que lidar com o que ela vai fazer, né? Você deu poder para ela. E ela pode tanto falar assim, nossa, que bom que você reconheceu. Não, vamos passar para frente e tal. E vamos, como ela pode dizer, eu te falei que você tinha errado, por que você não viu isso antes? Por que você fez aquele jeito? E tentar te humilhar também. Então, quando você estabelece essa relação de poder na comunicação, você tem que estar preparado para o que vem de lá. Por isso que era tão difícil, né? Ela não deu conta, porque falar isso, ela tinha que estar preparada e deixar vir o que viesse, né? E ela não estava preparada para isso, estava difícil para ela, né? Então, na relação de poder, primeiro ponto. Segundo ponto é que toda a comunicação, a linguagem, envolve uma cosmovisão. Por que o inglês norte-americano é diferente do inglês britânico? E por que o português de Portugal não é o mesmo português do Brasil? Porque são formas de entender a vida, modos de se viver diferentes. O americano, né, falando do inglês, ele corta tudo, abrevia tudo. Por quê? Né? Eles quase que praticamente inventaram o conceito de tempo é dinheiro. Então não vou perder tempo falando muita coisa. Vamos rápido, né? Jogo rápido, né? Vamos direto ao ponto. E aí eles têm uma linguagem rápida que abrevia tudo. Não dá para comparar com o universo britânico, né? Do inglês britânico, que tem a coroa, tem todo um universo simbólico, todo um conjunto milenar de entendimentos que ainda participa da vida deles. Então tem um formalismo maior também na palavra, na linguagem, né? E apesar disso mudar muito, né, com o tempo, ainda assim a gente percebe essa distinção, né? Porque faz parte dessa cosmovisão de cada um. Na questão da música, né? Eu não sei o que o outro vai pensar de mim. Se eu admitir que eu errei,
o outro pode pensar assim, nossa, ela é uma pessoa nobre porque admitiu. E eu tenho que valorizar ela porque ela disse, eu te amo, então ela disse que me ama, eu tenho que valorizar ela. Mas isso está dentro de uma cosmovisão. Em outra cosmovisão, isso pode significar o seguinte, né? Agora você vem me pedir desculpa? Por que você não pensou nisso antes? Você não tem o direito de pedir desculpa. E eu é que vou ter que te desculpar? Você ainda joga pra cima de mim o peso? Ah, que você tá querendo? Né? E vem falar que eu te amo pra quê? Pra me comover? É outra cosmovisão, é outra forma de entender essa relação a dois e entender o que está sendo dito, né? Pô, e aí, ou você conhece a pessoa bem para saber qual que é a cosmovisão dela, ou então o que vai sair disso, meu Deus? Nossa, acho que é melhor não falar, correr o risco de perder você do que de passar por isso, né? E a questão dos valores, o que é mais importante. Então, você vê que esses três elementos estão bem interligados, né? Os valores aqui, porque é o seguinte, né? Para algumas pessoas, o pedido de desculpa é muito importante. É algo assim, que falou, olha, me desculpe. A pessoa já te olha com bons olhos, já vê, não, ela pediu desculpa, então, né, vou dar uma chance, vou ver. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, pedir desculpa não significa tanto assim. Né? Pedir desculpa, ela vai olhar e falar, você está pedindo desculpa para me manipular. Porque pelo seu erro eu já vi que você não é uma pessoa legal. Aí você veio aqui e me pede desculpa para quê? Né? Para me manipular e fazer pior depois. Né? Você tinha que ter era mudado. Se você chegasse para mim e falasse, olha, mudei isso e isso na minha vida, aí servia. Mas dizer pedir desculpa não serve para nada. Nós temos aqui outro código de valores, tá? Então, como é que eu falo alguma coisa para você, trem? Não falo, né? E por que você não veio e me abraçou então e parou logo com isso, né? Então, é essa a situação que ela está descrevendo na música. Eu gosto de trabalhar com essa música porque ela é bem didática, tá? Pra gente pensar isso, entender isso. Né? É bem legal, tá? E então, dando uma explicação agora sobre os elementos da linguagem especificamente. Então, tá aí no item 8, discussão do vídeo que vocês estão vendo. Então, a linguagem tem um alcance muito grande, né? E aí a gente tem que optar entre dizer e não dizer determinadas coisas, porque dizer ou não dizer implica em encarar ou não encarar a relação de poder que é estabelecida, né? Quando eu falo, eu estou afirmando a mim, estou afirmando a minha cultura, o meu grupo, ou então eu estou dizendo que esse grupo está submetido, que eu me submeto, né? Então pode ser uma relação horizontal de poder, ou pode ser uma relação vertical de poder. Né? Eu posso estar me assumindo quando eu falo, e aí eu estou tomando poder sobre mim, eu estou me assumindo, estou assumindo meu lugar nessa discussão, nesse momento, nessa relação. Né? Pode ser várias coisas, mas tem aqui uma relação de poder estabelecida sempre. Sempre. Pode falar, Glaze. Exato. A gente vai tratar bastante disso. Obrigado, Glaze. E a gente vai tratar bastante disso a partir do ciclo 2, tá? De toda essa construção social que está por trás também. Aqui eu queria deixar muito claro, muito explícito, que o objetivo é a gente pensar a comunicação e a partir daqui, então,
estabelece uma relação de poder, tem uma cosmovisão envolvida, então ela exige um certo conhecimento de mim e também uma disposição para conhecer o outro. Tá? Essa cosmovisão é o meu modo de vida, meu entendimento sobre o funcionamento do mundo. Mas isso é meu. Talvez o meu grupo social, compartilhado com algumas pessoas, mas não é universal. Quando eu entro em contato com o outro, eu estou entrando em contato com o modo de vida dele. Quando eu falo com ele, eu estou expressando o meu modo de vida, mas também tenho que lidar com a expressão e com o modo de vida do outro. Isso é muito complicado, isso é muito difícil, é um exercício antropológico mesmo, né? De lidar com o outro. E às vezes o outro está falando um negócio, eu acho que ele está me ofendendo, mas isso é o que ele está falando dentro da minha cosmovisão, dentro do meu grupo social. Você olha para o outro no grupo social dele, aquilo significa outra coisa. E às vezes são as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras, né? Só que adquirem significados, alcances diferentes por causa do modo de vida e também por causa dos valores, né? O que eu defendo, o que é mais importante para mim, o que é menos importante e o que é até descartável, né? Então, nesse código de valores, para alguns, dizer eu te amo é algo muito sério. Você não sai dizendo assim. Então, se a pessoa te diz, você tem que parar e ouvir. Para outros, oh, te amo, bem, que legal, tchau. E não significa tanta coisa, né? Para outros, você está falando isso para quê? Não tem necessidade disso. Bobagem. Isso não significa nada, é descartável. Entendeu? Então, você tem que ver para quem você está falando para ver se a comunicação está sendo estabelecida. Então, os elementos aqui, a função deles é justamente você usá-los como ferramentas, tá? Para conseguir se comunicar melhor e assim evitar aquele negócio que acontece muito, conflito de gerações entre amigos, casais, que a pessoa fala, você não me entendeu, você não me ouviu, aí você fala assim, eu entendi sim e tal, mas acontece que um está falando do outro de um assunto e o outro está falando do outro. E os dois estão usando as mesmas palavras, né? Então, isso vem de um processo cultural muito abrangente, né? Sim, vem da educação também e diferentes aspectos dessa criação, dessa educação. Pode falar, Gleise. Então, vamos lá. Continuando aqui, então, agora nós já estamos caminhando para a reta final aqui do estudo do ciclo 1. Então, vamos recapitular o que é mais importante aqui, o que se espera. Nesse ciclo 1, todo esse conhecimento é para despertar para um universo específico de geração de ferramentas, então as ferramentas iniciais de interação e conhecimento do ser humano. Tá? Então, conhecendo o ser humano como um ser cultural, né, e como um ser que vive em grupo, que tem uma comunicação, que tem uma linguagem, a gente tem que considerar também que temos que lidar com diferentes modos de vida, né? Eu já vi, e eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar um pouquinho, independente da idade de cada um de vocês, em algum momento vocês já viram pessoas desesperadas porque não conseguem se fazer ser entendidas ou porque não sentem que o outro as está entendendo, tá? Isso literalmente é muito sério, isso já inclusive assassinato às vezes ou suicídio. Isso é muito sério, né? Porque assim, as pessoas acham que o outro tá errado, aí a gente cai no julgamento, né? Ou acham, nossa, eu estava errado, eu fiz uma coisa muito ruim, né? E aqui, por que eu falei daquele compromisso ético do antropólogo? Tipo, olha, eu estou vendo alguma coisa aqui que eu considero, para o meu código de valores, não serve. Mas eu não estou olhando para o meu código de valores agora, eu estou olhando para o outro. Até as nossas relações afetivas, né? Todas elas, todas as formas de
de amar o outro, né? Seja o amor fraterno, ou seja o amor de casal, o amor erótico, seja como for, né? Essa incompreensão dos processos de linguagem, da forma como se dão as interações nesse sentido antropológico que estamos trabalhando, promove uma desconexão ao ponto de se poder questionar: o que eu amo mais? Eu amo mais o outro, meu parente, meu amigo, né? Ou meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa. Eu amo mais o outro ou amo mais a expectativa que eu tenho e que eu quero que seja atendida pelo outro? Então essa é uma reflexão que a gente fica para a gente fazer com certa frequência. Porque às vezes a gente está indignado com o outro e a gente se perde um pouco disso, tá? A gente prefere achar, não, mas o outro não fez aquilo que precisava. E aí a gente começa com muitos julgamentos. Primeiro precisa ver, né? Tem pessoas mal intencionadas? Tem, isso é verdade, existe. Tem pessoas que querem prejudicar as outras pessoas? Tem, é verdade, isso existe. Até para saber isso, se é isso mesmo, você tem que olhar para o outro e ver o outro, e não as suas expectativas sobre ele, né? Então, é preciso, porque às vezes uma pessoa que é criminosa atende todas as suas expectativas para te manipular. Então, efetivamente é olhar para o outro e ver, enxergar o outro, e a partir daí é um esforço, tá? Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas o resultado é muito bom, tá? Traz muitos benefícios. Porque a partir daqui, então, a gente começa a compreender, não, o outro não está me entendendo porque está em outra percepção de mundo, né? E aí, exatamente, Jonatas, ama mais a expectativa em relação ao outro, e não o outro em si, né? Então isso é um fenômeno muito comum, né? Então, o caminho aqui posto é superar isso e olhar mas utilizando esses elementos, essa compreensão dos processos de linguagem, compreendendo o ser humano como ser cultural e assumindo, olha, isso me desagrada, né? Isso me agrada, mas não diminuindo o valor do outro, falando assim, não, isso aqui o outro está errado, ele é inferior a mim. Não, ele não é inferior nem é superior também, porque se admira a pessoa, ela não se torna superior a você, tá? Na verdade, o outro só é o outro diferente de você. Então, evitar esse tipo de juízo de valor e olhar para esse outro diferente de você, até assumindo, olha, eu não gosto disso no outro, eu gosto muito daquilo no outro, eu não gosto disso em mim. E a questão é, vamos lidar com isso da maneira mais saudável possível, né? Então, esse seria o caminho aberto pelo estudo antropológico, tá bom? Bom, gente, aqui nós já estamos caminhando para o final. Então, palavra aberta, algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, fiquem à vontade. Sim. Sim, eu vou mandar esse resumo, que é exatamente isso que eu faço nele, que eu exibi para vocês, tá? Então eu vou mandar ele para vocês lá, tá? Ele já vai dar essa orientação geral, tá bom? O portfólio, ele está tratando do ciclo 2 e a gente já vai falar do ciclo 2 na semana que vem, tá? Então, eu vou deixar para falar isso depois de explicar o ciclo 2, porque senão eu teria que entrar num outro conteúdo que é bem abrangente, tá? E aí eu acho que ia castigar vocês eu ficar falando tudo em 2 minutos e dando a explicação, né? Agora, se você quiser, em termos de formato, tirar alguma dúvida.
sim. Então, não, mas não precisa ter tanta pressa também, não precisa ficar ansiosa, tá? Deixa, vão dar um. Não, eu até entendo, eu sou estudante também, eu estou estudando, estou fazendo licenciatura em música, né? Eu estou desesperado também para dar conta de tudo, eu entendo perfeitamente, tá? Mas eu tenho que te dizer que não dá. Tem que ser um passo de cada vez. Hoje a gente tem um passo. Primeiro, toma esse passo, toma isso que a gente fez hoje, tá? E já semana que vem a gente já vai fazer outra aula. Eu vou divulgar direitinho lá na aba Correia Data, o link bonitinho, tá? E aí sim a gente caminha para isso. Não, é perfeito, entendo plenamente. Mas agora já fez o bastante, tá? Vamos dar mais esse tempinho e aí na próxima aula eu prometo, né, que independente de você conseguir, às vezes do horário, de não dar certo para você participar, mas independente disso, eu vou dar uma explicação lá sobre a atividade, sim, depois que eu falar do conteúdo do ciclo 2, tá bom? Que bom, fico muitíssimo feliz, né? Até a reescrita desse material, a gente teve muita dificuldade para acertar essa disciplina. E juntamos em três professores, né? Eu que sou o professor responsável pela oferta da disciplina, e mais dois, né? Teólogos, inclusive, um teólogo, um filósofo, né? O Saulo, que já é falecido, e também o Eugênio, e falamos, vamos fazer um trabalho e vamos fazer o máximo aqui, torcer para dar certo. E graças a Deus temos tido uma resposta muito positiva. É universal, por isso que está em todos os cursos de graduação do Claretiano. Tem esse conteúdo é para todo mundo, a gente precisa muito dele.